Fala galera, eu sou Anderson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos corrigir aí uma das redações aí de um dos meus alunos, que ele começou, essa aí é a primeira dele, que ele envia. Então aí vamos ver como é que ele atuou aí. Vamos lá. Ao falar sobre direção defensiva, vírgula, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Ponto. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca do... Aí até aqui ele veio bem. Nesse tema aqui, esse tema ele pede a definição de direção defensiva, pede três condutas que se enquadrem aí no contexto de direção defensiva e por último pede aí medidas adotadas por parte do Estado, da sociedade e das famílias para que a direção defensiva seja incentivada na sociedade. Então aí, em vez de ele colocar os tópicos, você pode perceber aí que ele chegou jogando a definição. Então esse aí foi o primeiro vacilo. É típico porque como ele não está habituado com esqueleto, ele não conseguiu jogar ainda com esse esqueleto nessa redação, mas na segunda ele vai chegar voando, eu sei disso. Então aí ele botou acerca do conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir e minimizar acidentes de trânsito e suas consequências. Então aí ele chegou jogando definição no lugar dos tópicos e chamou errado. Se ele coloca nesse contexto, ela pode dizer aí que a sua definição e aí ele joga, entendeu? Ela é definida como o conjunto de técnicas e procedimentos, aí daria certo, mas aí ele teria que trocar aqui, ó, e colocar ela nesse contexto ela é definida como o conjunto de técnicas, e aí ele jogava a definição. Aí prosseguindo aqui você vê, mormente, vírgula, destaca-se que o conhecimento a respeito de direção defensiva, que não ficou legal, ele podia botar a respeito de sua definição ou de seu conceito, que era o tópico, mas vocês vão ver aqui que esse parágrafo que ele passou batido. Então ele bota aí o conhecimento a respeito da direção defensiva é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, cita-se que dirigir de forma defensiva salva vidas, vírgula. Isso porque o comportamento humano é o principal responsável por acidentes no trânsito. Ponto. Então até aqui ele tá discorrendo boas ideias, contudo ele tinha que estar definindo, né? Não discorrendo aqui as ideias. Mas aí vamos observar, ele botou aí dirigir de forma defensiva salva vidas, comportamento humano é o principal fator de acidentes, ponto. Dessa forma, vírgula, o condutor, aí ele esqueceu uma vírgulazinha aqui, ele tinha que botar uma vírgula porque ele inseriu uma oração intercalada, aí o condutor, vírgula, ao conduzir veículo antecedendo a situações de risco, vírgula, está contribuindo. Esse está contribuindo eu já orientei ele para usar o contribui, jogar o contribui direto para evitar o gerúndio. Então o condutor, ao conduzir o veículo antecedendo o risco, contribui para a redução de acidentes nas vias públicas brasileiras. Ponto. Ademais, vírgula, o conhecimento da legislação de trânsito, da sinalização, de seu veículo e dos trajetos são indispensáveis para uma eficiente condução defensiva. Aí ele botou um vírgula aqui antes de um conectivo aditivo. Eu não faria assim, mesmo que sejam aqui sujeitos diferentes. Aí ele colocou bem como saber enfrentar as condições adversas e estar alerta para o comportamento dos demais usuários. Então aqui ele fez a concordância errada também. Ele tinha aqui, ó, o conhecimento disso, daquilo e daquilo é indispensável. E aí depois, isso aqui a gente observa que ele citou as medidas aí que caracterizam a condução, a direção defensiva. Então ele já citou aqui no parágrafo que ele deveria citar a definição, mas ele poderia citar ela aqui também. Aí no caso aqui nesse parágrafo ele tratou justamente do que caracteriza aí as condutas que caracterizam a direção defensiva. No segundo tópico, outro sim, evidencia-se que é importante eliminar o que atrapalha a concentração, vírgula, como não, a concentração, vírgula, como aí botou outra vírgula aqui, essa vírgula aqui está errado, como o uso do celular e som alto na condução do veículo, vírgula, estar atento aos o que atrapalha a concentração,
como o uso do celular e o som alto. Estar atento, tá. É importante eliminar o que atrapalha a atenção e é importante estar atento aos gestos automáticos feitos ao volante. Vírgula, ele bota outro exemplo, como também. Aí, tá, entendi agora o que ele fez. Ele tá fechando aqui para enfatizar o conectivo, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Cadê? Por essa letrinha aqui, como também a velocidade ao ultrapassar um ônibus parado são aspectos importantes na redução e prevenção de acidentes nas vias. Então aqui a gente nota que ele tornou jogar aí mais condutas defensivas e estendeu esse tópico aí em 2 parágrafos. Por fim, constata-se a necessidade de medidas que atenuem a problemática. Baseado nisso, menciona-se que o Estado, aí ele não botou o que, né? Menciona-se o Estado, ele faltou o que aqui? Ele tinha que botar o que aqui? Menciona-se que o Estado, a sociedade e as famílias podem. Eu já falei isso em um dos meus vídeos. Quando você usou o verbo e usou o se e não usou o que, e usou outro verbo aqui na frente, ó, menciona-se, aí a gente tem um sujeito e tem outro verbo aqui, e você tem que pôr o que. Aí ficaria menciona-se que o Estado, a sociedade e as famílias podem incentivar comportamentos defensivos no trânsito. Então aqui a gente observa também que ele pegou o parágrafo que a gente usa para introduzir o tópico, ele jogou direto e jogou o tópico no outro período. Então é porque ele ainda não está acostumado com o esqueleto. O Estado vem incentivando, ele poderia botar: o Estado pode incentivar os motoristas sem multas nos últimos, pode incentivar com a redução de impostos para os motoristas sem multa. E ele colocou: o Estado vem incentivando os motoristas sem multa nos últimos 12 meses com a redução de impostos. Além disso, vírgula, a sociedade deve agir junto ao Estado na educação escolar, trazendo, usou gerúndio de novo, ele podia botar ao trazer, trazendo para a sala de aula a educação para o trânsito no dia a dia, abrangendo, aí essa parte aqui abrangendo todas as faixas etárias, ele podia eliminar. E aí poderia botar um ponto final aqui e começar normalmente, ele usou esse ponto e vírgula aqui para nada. Aí logo, aí poderia botar uma vírgula aqui, né? Logo, as famílias devem começar em casa, vírgula. Já na infância, o contato deve começar em casa, vírgula. Já na infância, o contato das crianças com as regras básicas de trânsito para, desde cedo, cuidarem da própria segurança defensiva. Então essa aqui é uma redação típica de quem ainda está se adaptando, né, com o esqueleto. A próxima redação dele, ainda mais aí que eu fiz um vídeo, aí, um tutorial definitivo para o nosso curso. Então eu creio que com esse tutorial aí não haverá problemas. Agora em relação aqui, ele se perdeu. Agora eu vou usar as ideias deles e vou aqui mostrar como que ele poderia encaixar essa mesma redação aqui de uma forma correta ao nosso esqueleto. Cadê? Aqui. Vamos lá. Ao falar sobre a direção defensiva, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca de seu conceito, de seu conceito, de suas condutas, de condutas que a caracterizem, bem como de maneiras pelas quais o Estado, a sociedade e as famílias podem incentivá-la. Mormente, destaca-se que o conhecimento a respeito de seu conceito é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, cita-se que a direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito. Ademais, explicita-se a sua relevância devido ao fato de a maioria dos acidentes serem provocados por fatores humanos, como o uso do celular e o excesso de velocidade. Que foram aqui, eu não sei, eu acho que esses fatores ele não citou não. Mas vamos seguir aqui. Outro sim, evidencia-se que diversas são as condutas que a caracterizam. Caracterizam quem? Caracterizam a direção defensiva. Então, as condutas que caracterizam a direção defensiva. Então, vamos lá. Diante disso, aponta-se que não utilizar recursos que atrapalhem a concentração ao volante, como celulares ou músicas altas,
Então essa é uma das condutas, aponta-se, né, que não utilizar aponta-se que não utilizar recursos que atrapalhem a concentração ao volante, como celulares e música. Aqui eu vou ter que botar uma delas. É igual eu falei, se eu botei o que, obrigatoriamente a gente tem que ter o verbo lá na frente. É uma delas. Ou então eu ia ter que tirar e ficaria a ponta, se não utilizar, não ficaria muito bom. É uma delas. Como uma delas. Não. Vamos botar aqui uma delas. Ponto. Além disso, respeitar as sinalizações viárias, bem como reduzir a velocidade em áreas de grande movimentação, como pontos de ônibus, também são condutas que se adequam às boas práticas de um trânsito seguro. Então aqui a movimentação lá nos pontos de ônibus foi outra informação dele. Essa aqui de não utilizar recursos que atrapalhem a concentração também foi uma dele, e a sinalização ele também citou. No último parágrafo aqui a gente usa, por fim, nota-se a necessidade de medidas por parte do Estado, da sociedade e das famílias que incentivem a direção defensiva, que atenuem, aqui passou de graça. Vamos lá. Baseado nisso, menciona-se que o Estado pode conceder incentivos fiscais a condutores sem multas nos últimos 12 meses. Então eu só reescrevi o que ele tinha escrito, porque aqui lá no CTB a gente teve uma das alterações com a nova lei 14.071, que é justamente essa aí, a inclusão dos condutores sem multas aí nos últimos 12 meses no RNPC, no Registro Nacional lá de Condutores, e que esses condutores eles podem ser beneficiados com incentivos fiscais. Seguindo, ademais, a sociedade pode participar na educação escolar ao trazer para a sala de aula campanhas de educação no trânsito por meio de eventos, como as gincanas. Por último, as famílias devem começar já na infância a colocar as crianças em contato com as regras de trânsito, com o intuito de propiciar uma educação gradual e prolongada no que tange a temática. Então eu simplesmente peguei o mesmo conceito aí da redação dele e transcrevi aí no meu esqueleto, justamente para evidenciar que o que faltou para ele aí foi justamente a intimidade com o esqueleto, mas você vai fazendo uma redação, 2, 3, e elas vão ficando boas. Hoje mesmo eu vou corrigir outra redação e vou subir ela também, vou subir o vídeo, que foi o do camarada que fez o tema da saúde policial, que ele fez aí, ficou meio perdido também, mas vocês vão ver que nessa próxima redação dele, ele já está totalmente orientado aonde é que ele está e o que ele está fazendo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem também aí fazer parte do nosso curso Projetos Desesperados, mais embaixo aí tem um link. São quase mais de 50 temas de redação fundamentados aí com foco na área policial. Cada um dos temas vem com a redação, toda a redação vem com o mesmo esqueleto, todo esqueletinho vem bonitinho assim, ó. O que é os tópicos vem de azulzinho, o que é as informações vem verde. Além disso, você tem uma fundamentação zona robusta, com muitas informações extras para você poder escolher aqui melhor lhe convém. Além do Citação Coringa, os vídeos da salvação, os resumos em áudio, que agora é uma mão na roda. Então, se vocês quiserem conhecer mais aí, clica aí no link. Tamo junto e fui.